Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje eu vou conversar com Thaís Silva, organizadora do Circuito Amazônico de Quadrinhos. Seja muito bem-vinda, Thaís, ao Entrevistas DPE. Oi, tudo bem? Pode me chamar de Thay mesmo. Muito obrigada pelo convite. E valeu por todo mundo que está escutando aí. Pois então, Thay, é um prazer te receber aqui no Entrevistas DPE. E para nosso início de conversa, como é que foi aí o início da sua trajetória, né, como artista visual e comunicadora? Conta pra gente aí, fala um pouco da tua história para nós. Então, eu já trabalho com artes tem mais ou menos, um pouco mais de 10 anos, na verdade, né? Comecei trabalhando como ilustradora para peças publicitárias, livros, esse tipo de coisa, né? Já tive trabalhos na Microsoft, na Companhia das Letras, já fiz estampas para a Grenda. E comecei a trabalhar com quadrinhos a partir de 2018, né? Aí, desde lá, participei de algumas publicações coletivas, né, como Açaí Pesado, que é uma publicação organizada por artistas do Pará. Participei também do Mulheres e Quadrinhos, que foi uma publicação nacional, né, protagonizada por mulheres. E os meus dois últimos trabalhos foram o Caos de Visagens para Crianças Mal Ouvidas e Onde Habita o Medo, que foi lançado ano passado, né, junto com o Ninho Jorge, que é um quadrinista de Manaus, e que a gente fala bastante sobre a nossa relação, né, enquanto amazônicas, com a nossa cultura, a importância da gente conhecer a nossa ancestralidade, né, e se conectar com ela para além desses estereótipos que muitas vezes são colocados sobre a gente, né, do que é a Amazônia ou do que é ser nortista. Bacana. E o que significa para você ser uma artista amazônida e como isso aí se reflete, né, no seu trabalho? Mano, é uma luta, né? Eu acho que qualquer profissional da Amazônia, principalmente profissionais que estão envolvidos nesse ramo, digamos, menos tradicional, né? Como arte, quadrinho, teatro, música, né? A gente sabe a dificuldade que é para a gente conseguir exercer as nossas profissões, né? Verdade. A gente mora numa região que, como a gente pode ver, né, a gente tem problemas muito básicos como conexão boa de internet. Verdade. Sabe? Que é um problema que em 2025 ninguém deveria ter essa dificuldade. Nós estamos nas capitais, né? Então, imagina quem está no interior. Então, é uma coisa que eu acho que é indissociável, assim, quando você é uma pessoa que nasceu na Amazônia, né, em alguma cidade, seja no interior, seja na capital, mas você nasceu numa cidade do norte, né, você tem essa vivência, você sabe que vai ser um perrengue aí, né? Você conseguir desenvolver o seu trabalho. Mas, felizmente, né, enquanto artista, eu sempre acreditei muito no trabalho coletivo. Né? Então, eu morei uma época em São Paulo quando eu fiz mestrado e voltei para Belém em 2018. E quando eu voltei para cá, eu, junto com outras mulheres artistas, fizemos o Mar Pará, por exemplo, que é uma rede de conexões para que as artistas mulheres daqui do Pará se reconheçam, né, saibam quem a gente é, saibam umas das outras, as mais experientes possam ajudar as mais novas a entrarem no mercado e haja uma troca saudável, né? Muitas vezes os artistas às vezes não querem, sei lá, contar coisas, compartilhar coisas. Eu acredito que é muito importante a gente fazer essa troca. Né, e participei de vários outros coletivos, né? O próprio Circuito Amazônico de Quadrinhos, ele é uma representação dessa força coletiva, né? Porque dentro dos quadrinhos a gente tem o Norte em Quadrinhos, por exemplo, que foi criado pela Senua Hidalgo, né? Que é uma editora manauara. Então, o fato de ela ter criado isso e ter possibilitado essa rede de conexões, né, entre pessoas que fazem quadrinho em todas as cidades do Norte, isso foi uma potência, né? Porque quando a gente vai para um evento, a gente sabe, quem já saiu do norte sabe que quando a gente vai para qualquer evento, principalmente no sul do sudeste, a gente é muito vítima de xenofobia, né? E de racismo também, né? No meu caso, então, que sou uma artista indígena, isso é muito comum. Então, quando a gente mostra essa união, né? Quando a gente vai em grupo para lá, a gente consegue não só se apoiar, né, no sentido emocional mesmo,
para não deixar que, às vezes, comentários, né, pejorativos, como é comum acontecerem, afetarem a gente, mas também para a gente mostrar que nós não somos um ou outro que faz arte, né, no caso, que faz quadrinhos na Amazônia. Somos muitos, né, e estamos espalhados por todas as cidades. Então, eu acho que isso é uma coisa muito potente também, que a gente tem, sabe? Nós, ancestralmente, a gente tem uma relação muito de comunidade, de coletivo, né? E essa é uma força que a gente consegue, que a gente pode alimentando, a gente consegue se mostrar também muito mais forte dentro do mercado. Exatamente. Essa junção, né, essa ajuda, essa troca, ela é muito importante na carreira de um artista, né? Como você diz, nesses dias de hoje, com tanta dificuldade, tudo tão difícil, né? E você querer se sair na sua profissão, nesse dom que Deus te deu, né? E em questão aí ao preconceito, nossa, isso existe em todo lugar, infelizmente. Eu fico me perguntando como é que nos dias de hoje isso acontece. Fala pra gente como é que surgiu aí o seu interesse, né, por histórias em quadrinhos e como é que foi esse processo, né, de começar a produzir as suas próprias narrativas? Conta pra gente. Então, eu sempre gostei muito de quadrinhos, né, desde criança. A minha mãe sempre foi uma pessoa que gostou muito de ler, então, quadrinho da Turma da Mônica, da Disney, alguma coisa que ela sempre incentivava muito, né? E aí, quando eu fui fazer o meu mestrado e o meu TCC, eu sou formada em moda, né? E eu sou mestre em comunicação e semiótica. Então, uma parte é em moda, outra parte é em comunicação. Mas nos dois trabalhos eu queria trazer alguma coisa que eu gostasse muito. Então, foi meio que uma reconexão que eu tive com o quadrinho a nível mais profissional, né? E aí eu comecei a estudar esses temas dentro do mundo acadêmico, né? Então, no meu TCC eu falei sobre a questão de figurinos, herói e vilão, e no meu mestrado eu falei sobre a objetificação que as mulheres sofrem dentro do universo dos quadrinhos, né? E a partir disso, eu fui entrando também nesse universo de pesquisa, fui conhecendo umas pessoas que produziam quadrinho, né? Não só na minha cidade, Belém, mas também a nível nacional, porque comecei a participar dos eventos que tinham lá em São Paulo, quando eu estava lá. E aí eu fui sendo incentivada por pessoas dos quadrinhos a começar a produzir. Então, quando eu voltei para Belém, em 2018, o Volney Nazareno, que é tipo um dos pais do quadrinho paraense, que ensinou muita gente a produzir quadrinhos, ele me mandou uma mensagem, né, porque ele ia fazer uma oficina que ele sempre tinha, com o apoio do governo da Fundação Cultural do Pará, para lançar uma adaptação em quadrinhos do livro Simplesmente Eneida, né? E aí a gente se juntou, né, ele e outros quadrinhos também, fizemos essa obra, que foi o primeiro quadrinho que eu lancei, né? E a partir daí ele me chamou para Açaí Pesado, que ele também é o criador, né, da Açaí Pesado, do coletivo. Me chamou para participar das publicações do Açaí Pesado e a partir daí fui andando, né? E aí a partir de 2022, 2021, mais ou menos, eu comecei a fazer já as minhas publicações, entre aspas, solo, né? Porque eu não estou sozinha, eu estou comigo nelas. Mas eu saí mais dos trabalhos coletivos e comecei a fazer mais trabalhos que eu estava fazendo, né? Grande parte deles sozinha, assim, né? No caso, eu e o meu. Mas também tinha outras pessoas que Muito legal. E Thay, fala pra gente, a representatividade aí de mulheres indígenas, né, é um tema forte no seu trabalho, certo? Como é que você enxerga a importância disso na arte e na sociedade? Eu acho que a gente conversa muito entre a gente sobre a questão de apropriação cultural, né, e a objetificação também. Quem é mulher sabe o quanto, geralmente, os nossos corpos são muito objetificados nas mídias de modo geral, né, na TV, nos quadrinhos, no longe disso, no videogame, nas animações, né. Ainda é um problema que a gente tem muito grande dos quadrinhos, porque ainda em 2025 tem muita gente que quer fazer quadrinho e coloca as mulheres em posições de explorando realmente o corpo delas, né? E quando a gente lida com pessoas, né, que são não brancas, então mulheres indígenas, mulheres negras, né, mulheres árabes, etc., é muito comum a gente ver essa exploração, essa objetificação muito mais evidente, né? E geralmente elas são sempre feitas por pessoas que não são
negra que é uma mulher negra, não só indígena que é uma mulher indígena que está sendo retratada. Né? Então, eu chamo muita atenção, né, e outros parentes também, né, sobre a importância da gente estar se representando. E é uma coisa que eu vejo muito, assim, são muitas pessoas que não são indígenas querendo fazer quadrinhos sobre povos indígenas, fazendo uma grande mistura de culturas, como se a gente fosse a mesma coisa, como se o povo tupinambá tivesse a mesma cultura do povo caiapó, sabe? E não é isso. Colocando muitas vezes muitos termos pejorativos, né? Ainda chamando de índio, chamando de folclore para os nossos encantados, né? Chamando de tribo, que a gente sabe que é uma falha que a gente tem na educação brasileira, que ela não ajuda a gente a quebrar os estereótipos, mas que dentro da arte a gente tenta fazer também essa arte-educação, né? Dentro do quadrinho também eu tento fazer muito isso, de tentar fazer, não que seja aquela coisa chata de explicação, no meu Instagram também eu faço muito isso, mas de tentar fazer com que as pessoas entendam por que a gente luta por essas coisas. Né? Por que é importante você chamar indígena e não chamar índio? Né? Por que é importante você representar um povo de acordo com como ele quer ser representado? Por que é importante, se você quer fazer um filme, por exemplo, que tenha como tema o povo guarani, que os protagonistas desse filme sejam pessoas do povo guarani, que eles estejam envolvidos dentro da produção, né? Para sair desse regime de tutela e de achar que não tem ninguém indígena que saiba fazer tal coisa. Então eu, não indígena, vou lá e vou me apropriar dessa história e vou ganhar dinheiro com isso e não vou converter nada disso para auxiliar o povo, ou mesmo para fazer com que esse povo possa usar essa plataforma para que as suas pautas e a sua luta sejam difundidas, né? Então, eu acho muito importante ter cada vez mais, né, artistas indígenas ocupando todos os espaços profissionais indígenas de modo geral, né? Porque quanto mais de nós vão existindo, mais também a gente vai quebrando aquele estereótipo do que é ser indígena, né? Que não é aquele estereótipo que muitas vezes, até dentro do norte mesmo, a gente acaba reproduzindo, né? E entender de fato que é uma vivência plural, que tem vários traços físicos que você pode ter, sabe? Tem várias vivências. Se você tem um iPhone, não vai te fazer menos indígena. Se você pode sim ser uma mulher fazendo quadrinhos, e ser indígena, e estar nos espaços. E exatamente. E cada vez mais trazer essa representatividade, né, Thaís? E que Sim. cada vez mais eles se insiram nesse meio, que também que as pessoas aprendam a respeitar, né? E fala pra gente quais dos seus projetos aí mais marcaram a sua carreira e por quê? Eu acho que um dos atuais assim, que mais marcaram foi o Onde Habito Medo, né? Que foi o último quadrinho, porque ele é um quadrinho grande, assim, são 200 páginas, é um bom trabalho para mim fazer ele, né? Mas foi um trabalho que a gente tem muito orgulho, porque não só ele tem muito da gente enquanto construção de narrativa, né? Mas ele foi um trabalho que eu acho que cada pessoa que lê ele tem uma relação diferente. Se é uma criança lendo, ela vai se identificar com certas coisas. Se é uma pessoa de 70 anos lendo, ela vai ter identificação com outras coisas. E eu acho muito legal que a gente conseguiu fazer isso. E eu acho muito bacana também que ele tem uma história que é para ser lida por todo mundo, mas ela é principalmente para ser lida pelas pessoas nortistas. Né? Porque a gente tem muita coisa de se ver nos locais, né? De se ver representado. E a gente quis muito fazer isso com esse quadrinho, permitir que várias coisas da nossa vivência pudessem ser mostradas lá, sabe? Então ele é um grande orgulho. Eu acho que para além dele, outros trabalhos que eu tenho muito orgulho foi uma exposição que eu fiz no Ministério da Saúde, que foi sobre esse pontinho. E foi uma exposição assim, muito sensível para mim, porque a minha tia trabalhou na saúde pública por muitos anos. Então ela tem muito essa história do que é você, nortista, tendo que ir para os interiores que são mais difíceis de você acessar, mas você tem que dar seu jeito para poder conseguir levar a saúde pública e vacinação para todo mundo, sabe? Principalmente para as crianças. Então, quando eu fiz essa obra, eu conversei muito com ela para me inspirar, assim, né, sobre todas essas vivências que ela teve. Foi uma exposição no Rio de Janeiro, em Brasília, né, e foi um orgulho muito grande. Assim, não só ter sido uma das mulheres
do norte escolhidas para estar, né, porque foram 4 pessoas, parece, de cada região do Brasil, mas também por ter trazido uma vivência que não foi só de leitura, ou coisa do tipo, né? Tem uma vivência próxima da minha família mesmo. Eu tô lembrando agora, são mais vezes, mas tem muita coisa legal. Eu gostei também. Bacana. E conta pra gente como é que surgiu aí a ideia do circuito amazônico, né, de quadrinhos, e qual foi aí o maior desafio, né, para tornar isso realidade. Como é que foi aí a escolha das 5 capitais que integram aí o circuito? Há planos de expansão aí para mais cidades aí no futuro? Conta pra gente. Uhum. Então, a ideia do circuito, né, já desde 92 é celebrada o Dia do Quadrinho Nacional em Belém, e a partir de 2015 começou a ser celebrada a Semana do Quadrinho Nacional em Belém, né, junto com o apoio da Fundação Cultural do Pará. Junto desse evento, né, começou a inspirar também os eventos de Manaus a organizarem a Semana do Quadrinho Nacional e posteriormente também, né, Boa Vista e Macapá. E o evento de Manaus, ele trouxe um diferencial muito bacana, que foi trazer artistas de outras regiões do Brasil para estarem nesses eventos, né? E principalmente incentivar outras pessoas que não são do norte a quererem se deslocar a uma cidade da Amazônia para participar de um evento. Porque os eventos de quadrinhos existem há muito tempo no Brasil. Mas, assim como em outras questões, a gente ainda é muito excluído do Brasil, né, em termos de circuito de shows, circuito de eventos de modo geral. É muito raro alguma coisa acontecer aqui, né? Agora está tendo um monte de coisa em Belém porque vai ter a Copa. Mas, de modo geral, é muito difícil as coisas chegarem para a gente. Nós estamos sempre excluídos do rolê, né? A galera nota a gente quando eles querem alguma coisa de exploração das matas. Mas para trazer as coisas para cá é muito difícil. Então, o evento de Manaus, né, ele trouxe para esse incentivo super importante, e os eventos de Boa Vista, né, eles também se inspiraram nisso e começaram a levar as pessoas para lá também, né, e de Macapá também, depois de Belém começou a levar algumas. Então, essa mobilização, né, também da gente começar a se organizar para estar nos eventos nacionais, né? Se a gente não conseguia estar nas mesas como artista individual, mas a gente estava no stand do Norte em Quadrinhos, dando apoio, né? A Câmara e ao Evaldo, que sempre cuidam do stand. Então, essa força começou a se somar e chamar a atenção do público, né? E aí, quando foi no ano passado, o Evaldo, que é o organizador do evento de Manaus, né? O Evaldo nós estamos com o André Miralha, que é o organizador da Semana do Quadrinho Nacional do Pará, né, de Belém. Eles conversaram e aí pensaram nessa ideia tipo, assim, de fazer um circuito, porque qual é a nossa maior dificuldade, né, já respondendo isso? É o deslocamento. Né? É mais barato eu viajar para São Paulo do que eu viajar para Boa Vista, por exemplo. Isso é algo criminoso, sabe? Porque eu conheço São Paulo, por exemplo, e eu não conheço Boa Vista. E eu acho isso um absurdo, sabe? Muitas vezes a gente não conhecer as cidades da nossa própria região. Então, muitas vezes isso não acontece porque é muito caro, sabe? Para eu viajar para Santarém, que é do lado de Belém, às vezes é mais barato ir para Brasília, por exemplo, do que para Santarém. E até mesmo as pessoas que moram, né? Eu já vi muitos de relatos de amigos meus moram no Amazonas ou moram em Roraima, quando eles vão querer viajar para os eventos nacionais, a passagem é muito mais custosa. Então, é realmente uma organização que exclui a gente de todos os modos possíveis. Infelizmente, o nortista ele sofre muito com isso, né, Thaís? É a questão da distância. O nosso norte é longe de tudo, né? Longe de todas as cidades. Tanto para você ter uma ideia que as cidades são longe demais uma das outras. E aí dificulta muito a questão, né, de quem quer se sobressair no mercado de trabalho. E tudo para a gente fica caro, tanto para ir quanto para vir, tanto seja em questões de viagens, quanto seja em questões
alimentares, materiais que chegam aqui, essa questão do transporte, tudo para a gente que mora no norte se torna mais caro, né? Tudo para a gente se torna mais complicado devido a essa distância que o norte tem dos outros estados. Infelizmente, isso é um empecilho muito grande. Já passaram estudiosos aqui na nossa mesa de conversa e eles relatam isso, que é sobre a questão tem aqui municípios que não desenvolvem, mas por que o município não desenvolve? Por conta dessa questão da distância, tudo é distante, tudo é dificultoso, tudo chega mais caro para a gente e é mais ou menos por aí. Infelizmente é assim. E o artista, ele se sobressai, né, de várias formas. Ele tenta daqui, tenta dali. E fala pra gente, você acredita que o cenário dos quadrinhos na Amazônia, ele tem recebido mais reconhecimento nos últimos anos? Ou o que ainda precisa melhorar? Olha, ele tem recebido, sim. Eu acho que, principalmente com essa organização do Norte em Quadrinhos, ele foi realmente um grande motivador, né, para o mercado nacional conhecer mais as produções daqui, mas a gente ainda luta, os nossos inimigos ainda são meio que os mesmos. É essa questão do deslocamento e é muito também a questão do preconceito, porque as pessoas geralmente do sul, do sudeste e do centro-oeste, né, elas têm muito costume só de conhecer a elas mesmas, sabe? Tem um preconceito, tem um estigma muito grande entre ler artistas e autores do norte e do nordeste. Então, a gente tem que ter quase que um trabalho de convencimento para eles acreditarem que o nosso trabalho é bom. E muitas vezes, quando a gente é indicado para premiações nacionais, são sempre as mesmas pessoas que ganham, que são desse núcleo sul-sudeste, muitas vezes brancas, né, e privilegiadas, de modo geral. Enquanto para a gente já é uma coisa muito difícil ser como é que a gente diz? Ser indicado, e é muito difícil que a gente ganhe, porque a maioria das premiações, elas são votadas, né, por pessoas que estão no mercado, mas muitas delas não se dão ao trabalho de ler o que a gente produz, né? Então, a gente tem que ficar massificando muito isso de você ler autores do norte, conhecer autores do norte, não ficar nessa bolha, né? Valorizar o artista local, não é? Isso, e também é um trabalho que a gente tem localmente, porque dentro das nossas regiões também é muito mais comum que a gente leia também autores de fora e leia pouco autores locais. Então, esses eventos, né, e no caso do circuito também, né, o diferencial do circuito, é que, como tem essa dificuldade de locomoção, a gente organizou as datas de modo que cada pessoa que queira vir, ela pode sair migrando de uma cidade para outra, né? Porque a organização do circuito vai começar por Manaus, depois vai para Boa Vista, no fim de semana seguinte, no terceiro fim de semana para Macapá, no quarto para Belém e no quinto fim de semana para Palmas. Então, assim, a gente incentiva as pessoas que não só elas vão para as cidades, conheçam, elas fiquem um tempinho lá, né, para um evento também para conhecer as belezas de cada cidade, mas logo depois elas consigam se transportar, né, para outras cidades mais próximas, seja de ônibus, seja de barco, né, seja de avião mesmo, né, e tire um pouco esse medo, essa dificuldade. Mas eu ir de São Paulo para um já vai ser difícil, para o outro vai ser mais ainda. Então pronto, você já vai estar aqui, então você só faz se deslocar para outra cidade, né? E assim também a gente junta a força dos eventos, porque como a nossa comunicação, né, ela acontece em conjunto, a gente consegue também promover eventos que já estão há mais tempo no mercado, que já têm o seu público, e somar com os outros, né? Fazer essa troca também entre artistas, né? Artista de Belém que vai para Manaus, de Manaus que vai para Boa Vista, e assim permite que a gente também se conheça mais, né? Consuma o nosso próprio mercado, né? E traga as pessoas de fora também para consumirem o que a gente está produzindo aqui. E some as forças, né? Porque aqui também os nossos artistas locais, aqui de Roraima, eles também falam muito essa questão também do reconhecimento não vindo do próprio local ali, do seu habitat. Muitas vezes ele é reconhecido fora do estado, né? As pessoas do estado de fora, alguns ainda reconhecem o trabalho.
Aí sempre eles estão enfatizando nessa questão. O artista local, ele não é muito reconhecido no seu local de origem. Muitas vezes ele é reconhecido fora, até fora do Brasil. Mas fala pra gente como é que eventos como esse contribuem aí para a desconstrução, né, de estereótipos aí sobre a Amazônia e os seus artistas. Acredito que de vários modos. Primeiro, porque tem essa meta, né, que todos os eventos vão fazer, de trazer artistas de fora para participar enquanto convidados, né, para permitir que a gente também, quem não tem essa possibilidade de viajar, consiga conhecer também artistas que muitas vezes eles são fãs, né, aprender coisas também com pessoas que já estão no mercado há bastante tempo. Então, a gente traz esse acesso, facilita esse acesso, né, para que esses profissionais possam se encontrar, ou mesmo que não é do mercado do quadrinho, mas é um grande fã, né, poder conhecer essa pessoa. Ao mesmo tempo que a gente tem como convidados pessoas das nossas próprias cidades, né, e esse intercâmbio entre artistas de outras cidades da Amazônia. Então, a gente consegue também, do mesmo modo que dá, né, esse protagonismo, digamos assim, para os convidados de fora, mas dá também, principalmente, para os nossos artistas daqui, né? Então, às vezes, por exemplo, eu não sei muito o que está acontecendo no cenário artístico de Macapá, mas aí eu vou para esse evento, vou assistir esse painel, vou estar no Beco dos Artistas, né? E aí eu vou conhecer esse artista e vou me encantar com o trabalho dele, sabe? Vou seguir ele nas redes, vou comprar o quadrinho dele, vou comprar um print, o que for. E, além disso, né, os eventos, eles têm também as oficinas, que são para capacitar não só pessoas que têm interesse de entrar no mercado, mas não sabem como, precisam dessa instrução, que às vezes é difícil de ter, né? Mas também para os artistas que já estão no mercado e querem, às vezes, se profissionalizar mais, mas não sabem como, né? Então, a gente proporciona também essas oficinas para ter essa troca, né, educacional. Além também de outras coisas que acontecem nos eventos, né, como as exposições. Então, por exemplo, ano passado, em Manaus teve a exposição organizada pelo Luiz, que ele fez um panorama do quadrinho do Norte, né, nesses últimos tempos. Então, é muito legal para você que não conhece tudo que a gente já viveu de história, que acha que é uma coisa recente, né, essa construção de quadrinhos nortistas, e você vai ver que não. É uma coisa que acontece desde os anos 90, né? E tem muita gente aí que já trabalhou muito para que artistas, por exemplo, como eu, hoje em dia estou produzindo, pudessem começar a produzir, né? Então, a gente sempre vai aprendendo com os que estão lá no início da construção dessas coisas, né? E vai fazendo outros trabalhos. E aí também a gente tem a questão que a gente pensa muito, né? Como é que a gente pode fazer isso inclusivo, principalmente para as pessoas que estão nas periferias, para comunidades indígenas, para comunidades ribeirinhas. Então, os nossos eventos, todos eles são gratuitos, você paga para entrar. As mesas do Beco dos Artistas também, elas não são pagas, né? Inclusive, o evento de Manaus, ele até oferece uma ajuda de custo para as pessoas que vêm de fora, para virem para o evento, né, para algumas pessoas. Dentro também das mesas de conversa, é uma preocupação, né, que a gente tem uma diversidade, tanto de mulheres falando sobre quadrinhos, quanto de pessoas indígenas, quanto de pessoas negras, né, descendentes de pessoas asiáticas também, que né, um grupo muito presente aqui na Amazônia, né, artistas que são mais antigos, artistas que são mais novos. Então, com isso, a gente vai permitindo respeito aos diversos profissionais que existem aqui e tornando um evento que seja realmente diverso e democrático, né? Muito bom. Como é que a participação de artistas indígenas e mulheres também tem sido aí incentivada, né, dentro do circuito? Então, a gente ainda tem uma dificuldade pelo fato de que nós não somos tantas pessoas produzindo. Então, e tem também uma grande dificuldade que é o apoio, né, em termos de verba mesmo para a gente construir os eventos. Isso faz com que a gente não consiga, por exemplo, trazer pessoas que às vezes moram em comunidades muito distantes, sabe? E é por isso também que a ideia do circuito é que a gente consiga fazer uma vitrine maior
para que nas próximas edições a gente consiga outros patrocínios, para que a gente consiga fazer os eventos serem maiores, melhores, e que a gente consiga também trazer mais esses artistas, né? Então, por exemplo, em Manaus, tem uma coisa muito bacana que o Evaldo ele tem um projeto com crianças da Teremaué de construção de quadrinhos. De recentemente estavam até tentando a campanha no Catarse para fazer a impressão do quadrinho e, infelizmente, não conseguiu bater a meta, né, por falta de apoio. Então, seria um trabalho incrível de estar no evento, né? Infelizmente, a gente vai ter que achar, eles vão ter que achar outros modos, né, de conseguir produzir o quadrinho. Mas teve a exposição deles no evento do ano passado, eles devem participar na programação também desse ano. Né? Em Manaus também a gente tem quadrinistas muito bacanas, como o Levi Gama, né, que é de Parintins, que vai estar lá palestrando no evento de Manaus. Né? Aqui em Belém, a gente tem o coletivo Maquina, por exemplo, que a gente está tentando organizar também, de vir pelo menos 3 pessoas do coletivo para estarem no evento, né, dando palestra, dando oficina. Então, não sei como é que está a organização nas outras cidades, porque a gente já está fechando a programação e os convidados, então não é tudo que já está fechado, né? Mas tem-se muito essa preocupação de quanto mais a gente conseguir trazer, né, e também quanto mais a gente conseguir formar, melhor né, para o nosso cenário de modo geral. E para quem deseja, né, começar aí no mundo dos quadrinhos, especialmente aí na região norte, quais são as maiores dificuldades, né, e como é que os eventos como o circuito podem ajudar? Uma das maiores dificuldades, eu acho, é a publicação. Porque, como você falou antes, né, tudo é muito mais caro para cá. Então, a gente tem poucas gráficas grandes aqui no norte. A maioria das gráficas grandes são para o Sudeste. E o custo de envio, dependendo de onde você more, é muito caro. Então, isso faz com que ou você tenha que fazer a produção impressa na sua cidade e você vai gastar o triplo do que você gastaria fazendo numa gráfica do Sudeste, mas em compensação você vai economizar no frete, ou você vai pedir, né, para fazer em uma gráfica do Sudeste, mas você vai ter que gastar bastante com o frete para a publicação chegar na sua casa. Né? Então, essa é uma dificuldade que eu vejo muito das pessoas que querem começar a fazer. Tá, beleza, eu fiz. E aí, como é que eu posso fazer o meu quadrinho ter visibilidade? Né? E aí, uma das coisas que a gente fala é que você não necessariamente precisa já imprimir, né? Você pode começar a fazer esse trabalho, colocar na internet, com as tirinhas, né? Ou o Webtoon, né? Como tem alguns sites. A gente sempre recomenda também que se você for uma pessoa que queira produzir quadrinho no Norte, você siga o Norte em Quadrinhos no Instagram, né? Tem um grupo também do Norte em Quadrinhos, que é exatamente para a gente também ter esse contato, incentivar a galera, trocar ideia, né? Dar uma ajuda. E para quem quer imprimir muitos, como eu também já utilizei, usando o Catarse, que é tipo o financiamento coletivo, para a gente conseguir fazer as nossas produções. Né? Uma das coisas legais dos eventos é porque mesmo que você não consiga fazer uma grande impressão com papel específico, capa específico, mas você pode, por exemplo, fazer um zine, que é uma produção mais caseira. Né? E aí, como você tem o beco dos artistas, mesmo esses artistas menores, eles podem fazer o seu zine, levar e colocar para vender. Né? E como os eventos eles trazem um fluxo grande de pessoas, você acaba tendo também o seu trabalho sendo visto por muitas pessoas. Né? Para além disso, também tem essa possibilidade de você conseguir se aprimorar com as oficinas. Né? Então, desse modo, se você é uma pessoa, por exemplo, que nunca soube nada de quadrinhos, mas você quer começar, você pode sempre estar participando das oficinas e começar a aprender. Né? Você vai ter os artistas lá que já estão no mercado do seu lado, que você pode perguntar e tirar dúvidas. Né? Então, é bem bacana os eventos de quadrinhos, porque a gente consegue ter essa troca mais próxima do público, né? Muito bom. E fala pra gente como é que tá o seu Instagram aí pro pessoal te seguir e ficar por dentro aí desse evento cultural que vai acontecer com os quadrinistas. Então, o meu Instagram, ele é Ixé, underline Tai, Ixé, quer dizer, eu me chamo, em Andatu. Então, vocês me encontram lá com Ixé, underline TAI, né? E eu também digo para vocês seguirem o nosso Instagram do Circuito,
que é @circuitoamazônico.hq, né? E seguir também o Norte em Quadrinhos, que esse é o arroba mesmo, para vocês estarem aí conhecendo esses artistas incríveis que estão produzindo quadrinhos do Norte. E para quem se interessar, né, já está sabendo aí como é que segue, como é que vai atrás aí de estar se inserindo nesse meio também, porque às vezes a pessoa não sabe, gosta e não sabe por onde começar, não sabe quem procurar. E hoje essa nossa conversa, para quem está nos ouvindo aqui, vai ser um rumo, vai ser um norte aí muito bacana, né? E tá aí, fala pra gente quais são aí os seus planos, né, e expectativas para os próximos anos do Circuito Amazônico de Quadrinhos. Um dos grandes planos que a gente tem, porque por enquanto, né, nós estamos em 5 cidades, vamos agrupar 5 cidades, né, aqui em Manaus, Boa Vista, Macapá, Belém e Palmas, mas a nossa meta é que o evento ele ocorra em todas as cidades do norte, né, então a gente espera que as outras cidades, né, a gente tem pessoas no grupo de todos os estados do norte, mas aí às vezes dentro do estado conseguir ter uma organização, né? Então, a gente tem alguns que tem poucas pessoas e tal. Então, a gente espera que esse evento não só ele impulsione, né, empresas e o governo também a auxiliarem a gente com verba para a gente conseguir fazer os eventos maiores, conseguir trazer mais pessoas também, né, ter uma estrutura melhor, mas também que a gente consiga ter esse apoio para as outras cidades que ainda não estão no circuito, para que elas possam entrar e, eventualmente, a gente tem um circuito realmente que vai percorrer todo o norte. A gente vai fazer aí esse grande megazord nortista, que eu tenho certeza que é um sonho meu, é um sonho de todo mundo que está na organização, do Evaldo, do Andrei, da Camila, do Rafa, e que vai ser muito bacana a gente ver todo mundo podendo estar indo conhecendo uma cidade que você ainda não conheceu, né, e ter, eventualmente, publicações, né, de todas as pessoas que sejam do norte nos estandes, né, não só durante o circuito, mas também quando o estande do Norte em Quadrinhos viaja para eventos, né, no Brasil, a gente vai levando também esses trabalhos, e que mais pessoas também das outras regiões do Brasil se sintam incentivadas a estar participando dos nossos eventos e venham conhecer, né? Gastem o dinheiro deles aqui, comendo as nossas comidas incríveis, conhecendo o nosso artesanato institucional, né? Indo para as nossas casas de shows, praias, rios, o que for, né? Para que eles tirem esse estigma que eles têm, né, sobre o que é uma cidade da Amazônia, de fato conheçam as nossas cidades, né, e a nossa diversidade, entenderem que a gente não é a mesma coisa de um lugar para o outro, né? Cada um tem a sua característica super relevante, né? E que, eventualmente, o circuito, né, ele entre, de fato, no cronograma dos eventos nacionais, né? Assim como tem gente que se prepara um ano para uma Comic Con em São Paulo, as pessoas também têm esse mesmo interesse de se preparar para percorrer o circuito todo. A gente não falou do dia, né, que ocorre o circuito. Você pode falar para a gente, reforçar aí o convite para o pessoal que está nos ouvindo? Claro. A gente começa o nosso circuito em Manaus, nos dias 4, 5 e 6 de abril. No próximo fim de semana, no dia 12 também de abril, a gente vai para Boa Vista, né, com a Feira Roraimense de Quadrinhos. No fim de semana seguinte, 19 e 20, vamos para Macapá, com a Semana do Quadrinho Nacional do Amapá. Em 24, 25 e 26 de abril, no fim de semana do mês de abril, vai para Belém, na Semana do Quadrinho Nacional do Pará. E no dia 9 e 10 de maio, a gente finaliza o nosso circuito na Feira TU de Quadrinho Brasileiro, em Palmas, em Tocantins. Poxa, que bacana. Thay, eu desejo sucesso aí no circuito da amazônico, né? A você e a todos os seus colegas. Muito sucesso. Eu amei conversar com você. Muito obrigada. Eu também, gente. Muito obrigada pelo convite. Sigam a gente nas redes sociais e, principalmente, prestigiem o evento na cidade de vocês, que eu tenho certeza que a organização está fazendo com muito amor e carinho e vai ser incrível. Com certeza. Bom, nós conversamos com Thaís Silva, organizadora do Circuito Amazônico de Quadrinhos. Ela passou aí todas as informações para você que está nos ouvindo
Eu espero que tenha gostado muito da nossa conversa. Nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou Adriana Paulino e até a próxima. Tchau, tchau!